Espera aí. Pronto, parece que agora está ok. Então, eu falava que na audiência de custódia é uma questão muito importante porque o juiz vai decidir questões extremamente relevantes, como manutenção da prisão do acusado, se estiver prisão preventiva, né? Ou então ele pode decretar alguém está ativando o mudo para mim, né? Não sei quem é. Então, assim, cuidado com os botõezinhos aí, viu, meninos? Alguém está ativando o meu mudo. Aí ele está cortando. É porque alguém estava ativando o meu mudo. Eu estava falando, aí ativaram o meu mudo e cortou mesmo. Mas eu vou voltar então, tá? Então, o que eu estava comentando com vocês? Que na semana passada nós vimos os procedimentos. Agora está sendo legal, né? Agora está de boa? De boa. Está saindo, tá sim. Assim, a minha câmera não está aparecendo também, né? Deixa eu ver aqui, porque eu não estou aparecendo para vocês. Então, vamos lá, voltando. Então, na semana passada nós vimos o procedimento e nós vimos também... deixa eu ver se vai aparecer agora, acho que agora vai aparecer. E nós vimos também as etapas, né, desse procedimento. Então, por exemplo, nós temos aí a fase do inquérito policial, a fase do pedido de medida protetiva. Nós vimos, então, o que era necessário para ser solicitado. E agora nós vamos ver quais são as medidas para ficar bem clara a situação, tá? E é muito importante, eu não sei se vocês, alguém falou aí que não tava, eu estava mudo, né? Meu microfone estava mudo. Mas não esquece daquela parte que eu te expliquei das competências. Ou seja, o procedimento da Lei Maria da Penha não é uma ação penal. A ação penal depende de uma denúncia. Então, fica atento a isso. Vou repetir. A ação penal depende da aceitação de uma denúncia. Então, nesse primeiro momento da violência, não tem ação penal. É só um procedimento da Lei Maria da Penha. E esse procedimento, ele serve unicamente para resguardar a vítima. A integridade física, psicológica, moral, patrimonial e sexual da vítima. Então, nesse procedimento, o pessoal confunde, né? Até comentei semana passada, doutor, só cobra quanto no Maria da Penha para fazer? Então, não dá para saber, tem que ver qual é o tipo de crime praticado, porque pode ser um crime pequeno, uma contravenção penal, ou pode ser um crime de tentativa de homicídio, né? Que é outra coisa, um valor totalmente diferente, é um procedimento diferente. Então, eu expliquei que nós temos o procedimento da Lei Maria da Penha, mas nós temos outros procedimentos de acordo com a denúncia que o MP vai fazer lá na frente. Mas que no meio desse procedimento nós temos uma audiência de justificação. Pode ter uma audiência de retratação. Essa de justificação é para o juiz verificar se as medidas de fato estão sendo cumpridas. Então, ele decreta uma prisão preventiva ou decreta uma medida protetiva de urgência, que seja, e ele marca uma audiência para uns 2, 3 meses depois, né? Para quê? Aí ele vai chamar o agressor, vai chamar a vítima e perguntar: vítima, como é que está sendo a situação? Ele está cumprindo tudo? Está tudo certinho? Se estiver certinho, beleza. Então, só acha que está seguro, posso revogar aqui? Ah, tá tudo bem, doutor, pode revogar. Se ele entender viável, ele revoga a medida ou as medidas que foram deferidas. Não, doutor, é perigoso, está me ameaçando de novo. Ah, então eu vou manter as medidas. Agora ele está pior, agora ele está ameaçando de verdade, está indo de verdade lá em casa. Aumenta as medidas, ou seja, impõe-se novas medidas para evitar esse dano maior, ou então até mesmo a prisão, se o cara estiver solto. Então, essa audiência de justificação é muito importante para verificar se as medidas estão sendo cumpridas, para analisar a situação da prisão, caso tenha havido antes, ou para conceder novas medidas, ou para libertar alguém que esteja preso porque não há mais o risco. E não esqueçam também que outro ponto importante que falei semana passada é a retratação. Ou seja, se a vítima quiser voltar atrás, a Maria da Penha não pode voltar atrás, professor. Veja bem, não é bem assim, depende do crime. Né? Vocês aprenderam que a ação penal pública é incondicionada, então não tem jeito, né? Se ela é incondicionada, não tem como voltar atrás, e aí não tem exceção. Homicídio, tentativa de homicídio,
roubo, furto, apropriação indébita e assim por diante. Estupro, então. Todos os crimes sexuais, né, são incondicionados, etc. Tá bom. Agora, você também aprendeu que tem os de ação penal privada. E esses aí dependem da vítima. Então, nessa audiência de justificação, por exemplo, o juiz pergunta, olha, senhora, é o seguinte, a senhora tem, a partir da data que a senhora tomou conhecimento desses crimes contra a sua honra, a senhora tem 6 meses para contratar um advogado para ele entrar com uma ação para a senhora contra ele, contra o agressor. A famosa queixa-crime. Mas também ele pode perguntar para a vítima, veja, vítima, vem cá, vítima, deixa eu te contar uma coisa aqui. Você tem que me dizer agora se você quer que o Estado processe, porque esse crime agora aqui é o de ameaça. E ameaça é um crime que é condicionado à representação da vítima, ou seja, a vítima autoriza e o Estado processa, como você também já estudou. Então, nessa audiência de justificação, ele vai perguntar para a vítima se os crimes praticados na condição na situação de ações penais condicionadas à sua representação, ou seja, da vítima, se ela quer ou não que processe o acusado. Então, você vê que esse procedimento vai depender do tipo de crime que está sendo praticado contra a vítima. Nós, nas primeiras aulas, estudamos os 5 tipos de violência, e em cada tipo de violência eu dei um exemplo de um crime, ou 2 até, enfim. Né? Então você já consegue perceber a distinção nesse procedimento. Lembrar também, eu vou até compartilhar a tela contigo, aliás, já está compartilhada, né? Já está compartilhada, que quando nós estudamos aquele procedimento, eu falei para vocês que havia um crime que era do artigo 24A, que é descumprir a medida protetiva de urgência. Pronto. Então, nós temos aí de 3 meses a 2 anos quem descumpre a medida. Ah, mas foi sem querer. Olha, tudo é analisado. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma proibição de aproximação de alguém, aí vai pela rua e encontra a pessoa casualmente. Violou? Violou. Mas vai aplicar esse crime? Se demonstrar que ali não havia uma previsão de que a pessoa tivesse ali, se foi realmente casual, não tem por que aplicar o artigo 24A para punir o acusado. Agora, se for ficar demonstrado que esse encontro não foi casual, sim, pode sim aplicar mais um crime, que é esse do artigo 24A. Lembrando a todos, só relembrando, que esse é o único crime que existe na Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprir as medidas protetivas de urgência. Antes, eu estou só revisando, tá, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, pode me interromper e falar aí, tá? Então, eu estou falando mais rápido porque eu só estou revisando. Mas antes eu também te expliquei que caso houvesse um descumprimento dessas medidas, que restaria prisão preventiva para o acusado somente. Então, ele responderia pelo crime dele, mas a prisão preventiva até quando for necessário. Hoje não. Hoje, então, ele vai ter a responsabilidade pelo crime, vai estar preso preventivamente, ainda vai responder pelo crime de descumprimento da medida protetiva. Essa é uma mudança relevante, muito importante, que eu te expliquei também. E outra coisa que eu falei, que a pessoa não pode esquecer, é que essa responsabilidade pela prática do crime depende da intimação pessoal do acusado. Em outras palavras, só começa a valer essa regra para ele quando ele é intimado pessoalmente através do oficial de justiça, que sempre é assim que funciona no processo penal. Então não tem citação pelo correio, né? Citação não. O oficial vai lá, certifica, ou seja, pega uma assinatura, certifica e manda de volta para o processo. E esse também não tem esse papo aí do processo civil de dizer que ele tem que esperar a juntada de mandado em auto. Não, 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 não. Assinou a partir desse momento, no outro dia já começa a contar o prazo. Né? Então são prazos, são imediatos. Eles não se interrompem em final de semana, eles não se interrompem em feriado, eles só não podem acabar ou começar em final de semana, feriado ou dia não útil. O resto, conta-se os prazos do processo penal, sempre em dias corridos, tá? E diferente do processo civil. Bom, isso aí tudo a gente comentou. Se tiver alguma dúvida, manda bala para mim, pergunta normal, vou te ajudar, vou te responder no que você precisar. E hoje, agora sim, nós vamos estudar as medidas protetivas de urgência, que são, acho que umas 15 aqui, né? Deixa eu ver. É por aí, vamos começar aqui. Então, eu já expliquei isso, né? Ele vai
decretar até 48 horas as medidas, determinar que sejam cumpridas, e aí nós temos todo esse procedimento, tá, que eu acabei de falar para você, ó. Em qualquer fase pode decretar prisão preventiva, ou da instrução criminal, ou do inquérito policial. Pode ser que a parte peça a prisão preventiva, ou o Ministério Público, ou mesmo de ofício, se, por exemplo, o agressor quebrar uma medida. Tá? Expliquei isso. Ou o juiz pode revogar a medida, também expliquei, na audiência de justificação ele faz isso. Já comentei aqui a questão da intimação pessoal, da notificação para o oficial de justiça. Então, isso aqui tudo eu acabei já explicando na semana passada e revisando com você agora. Né? Logicamente que a ofendida não vai poder entregar nenhuma intimação, notificação ao agressor, senão ela vai morrer. Então, tranquilo. Revisada a aula passada e te contextualizando na aula de hoje, vamos então começar as medidas protetivas de urgência. Primeiro ponto importante que você tem que reparar, muito, muito, muito importante. Nós temos uma divisão entre medidas que obrigam ao agressor, e aqui eu estou marcando para você, ó, medidas que obrigam o agressor, e aqui embaixo, na seção 3, medidas de urgência ao ofendido. Por que eu estou fazendo essa distinção para você? Para não acontecer com um cliente nosso lá do NPJ de uns anos atrás. Ele teve uma discussão com a mulher, chegou a agredir, etc. E aí o juiz decretou a proibição de aproximação. Não pode aproximar tantos metros, ou seja, menos de tantos metros, porque senão você vai preso. Tudo bem, ele estava lá cumprindo, normal, ok. Num belo dia, ainda estava valendo a regra, chegou a companheira, não sei se era ex-mulher, se era companheira só, se era casada, não me lembro a história, não me lembro o estado civil. Mas a ex-mulher, o namorado, o companheiro, o esposo apareceu lá na casa dele e falou, olha, eu queria reatar, eu não quero mais brigar, vamos esquecer isso, já passou. E quando ela conversou com ele, eles se reorganizaram, pediram desculpa um para o outro, e olha, ainda tinha ordem lá, né? Mas conversaram entre si, se acertaram. E combinaram que no outro dia iam falar com o advogado lá para tirar tudo que estava dando lá, enfim. Na cabeça deles era assim, né? Tá bom. Tendo feito as pazes, foram para a casa de um dos dois, não me lembro qual foi a casa, e fizeram concupiscências. Concupiscências, você sabe o que são concupiscências, né? Concupiscências. Concupiscências. E a noite inteira concupiscências, 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 concupiscências. E foi aquelas concupiscências a noite inteira. Tá bom. Quando foi de manhã, tá? Tudo certo, se desentenderam por uma questão boba qualquer lá e começou uma briga. O que a mulher fez? Pegou o telefone e olha, tem um agressor aqui com ordem de restrição e está aqui na minha casa, violando a ordem. Ah, é? Tá bom. Como o local onde ela estava, a delegacia não era relativamente próximo, não passaram-se 20 minutos. Chegou lá o carro da Polícia Civil. O que foi, minha senhora? Está aproximando? Tem ordem? Ah, tem. Esteja preso. Esteja. A polícia esteja preso. Leva, carrega. Não, mas ela fez espaço comigo. Ei, preso. Ah, mas ela armou para mim. Preso. Ah, preso. E aí a gente apareceu lá apareceu com ele no núcleo, né? E aí? O que houve? Ah, doutor, ela armou para mim, porque a gente tinha feito tudo certo, e aí depois ela ligou dizendo que eu estava lá, e a polícia me levou. Aí essa mulher é do mal. Eu falei, não. A mulher não é do mal, você que é uma pessoa responsável. Mas ela fez as pazes, não interessa. Para quem... Aí eu pergunto, eu falei, olha, eu dou essa aula na faculdade, eu ensino meus alunos assim, eu vou te ensinar agora. Para quem é a medida de afastamento? É para ela ou para você? Se você olhar na lei, muitos juízes estão até aplicando para a vítima também, tá? Já estão até além disso. Mas vamos pegar a letra fria da lei, nesse sentido aí, né? Vamos ver aqui. Blá, blá, aqui, ó. Inciso segundo. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com o ofendido. Seria essa segunda aqui.
Pergunta, ou então essa aqui, proibição de aproximação. Pergunta, como é que é o nome dessa medida? Como é que está o título aqui na lei? Das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Ou seja, as medidas são para o agressor. Se a mulher ficar procurando o homem nessa circunstância, o que o homem vai fazer? Ele vai sair correndo? É melhor até que faça, né? Mas ele pode fazer o seguinte, ele pode ir até a delegacia e registrar uma ocorrência. Olha, eu estou com uma ordem de restrição, não posso aproximar da pessoa, mas a pessoa está atrás de mim toda hora. Eu não sei por que motivo, porque ela quer que eu quebre a ordem, vá preso, então ela... Não sei, só que eu quero me resguardar, tá aqui, ó. Preciso registrar essa ocorrência, que essa mulher está atrás de mim e isso vai dar errado. Ou então você vai no Ministério Público. Olha, Ministério Público, vem cá, ó, Ministério Público. Tá com a ordem aqui, ela tá me procurando, tá me caçando, tá aqui mandando mensagem para mim. A culpa não é da mulher. A culpa é do homem se ele quebrar. Por quê? Porque a medida não é para a mulher, é para o homem. É ele que é obrigado a afastar. Então é em cima dele que cai a responsabilidade caso aconteça isso. Supondo que a mulher aproxime, aí ocorra uma violência. A mulher é culpada? Como que alguém vai ser culpada sendo vítima novamente? Ah, Bruce, mas ela deu causa a isso. Não deixa de ser vítima. Porque a medida não era para ela. Então é isso que você tem que pensar e explicar para as pessoas às vezes. As pessoas não têm essa noção. Acham que é para os dois. Sim, tem medidas que cabem para os dois. Você vai ver que tem umas para ela e umas para ele. Tem juiz que fala assim, olha, proibição de aproximação dela atrás dele e dele atrás dela. Mas eu te pergunto, se ela quebrar essa medida, ela vai presa? Raciocina comigo. Em tese sairia, né? Mas como se a lei de proteção de gênero feminino? Então o legislador não pensou isso, muito embora tem juiz que para evitar esse negócio da mulher ir atrás, que a mulher provocar, quebra, né? Aí eles querem inovar, sabe? Não, tudo não, olha, eu vou proibir você de vê-la, mas você também não pode ir atrás dele, né? E coloca na decisão isso. Sem fundamento, viu? Não tem fundamento jurídico nenhum. Tá vendo aí o 22, o título do 22 é das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. O agressor. Então, ficando muito claro isso, vamos começar a análise dessas medidas. Ah, professor, poxa, o senhor vai ler o artigo? Não vou ler, eu vou explicar os artigos. Aqui sim, pessoal. Eu vou ter que pegar um por um, porque cai com essa redação igual está aqui. Aí eles tiram aqui um Azinho, um Ozinho, um lar aqui. Então tem que ficar atento. Então eu vou acompanhar contigo, pelo menos nesse ponto aqui, item por item, tu vai aprender todas as medidas comigo hoje. Tá bom? Então, primeiro ponto, importante. O juiz pode aplicar todas essas medidas, ou seja, essas medidas de maneira cumulada ou isoladamente. Então, o juiz pode aplicar uma delas, duas, três ou todas ao mesmo tempo, se necessário. Rosimeire, está cortando? Não, professor, tá legal. Tá legal? Tá bom. Mas me avisa aí se dá não se cortar, que eu tenho que repetir, tá? Tá ok, professor. Então, é porque eu também estou vendo a minha imagem, né, meio travando aqui no vídeo aqui. Por isso que eu acho que deve estar cortando mesmo. Mas enfim, vamos lá. Então, primeira das medidas. Primeira parte importante. O juiz pode aplicar isso ao mesmo tempo todas, não aplicar nenhuma, ou aplicar uma delas apenas. Fica a critério do juiz. Então, ele aplica essas medidas cumuladas ou isoladamente, tá? Ponto número 1. Cumulada ou isoladamente. Tranquilo, fácil. Agora vamos ver quais são. Primeiro, suspensão ou restrição do porte de armas. Você já viu? Eu vou um dia eu vou estudar psicologia, mas não agora que eu não consigo, né? Mas eu estava conversando com as pessoas e me disse o seguinte, olha, Romulo, as pessoas põem para fora, expõem geralmente uma fragilidade. Elas querem mostrar o contrário do que elas têm aqui dentro. Então, como elas têm uma insegurança, aquilo que ela aponta, aquilo que ela mostra é para cobrir essa insegurança dela. Então, por exemplo, gente muito moralista, sabe? Muito, muito
sei lá, não sei nem nomear isso. Né? Gente que é muito santo, né? Essas coisas todas, é exatamente para encobrir algumas falhas de caráter aí que tem aqui dentro. Gente que tem preconceitos, né, com relação à origem, a gênero sexual, a orientação sexual. É gente que tem que encobrir alguma coisa e aí acha esse meio para encobrir talvez um anseio íntimo, um desejo, enfim. Eu desconfio desse pessoal moralista aí, volta e meia se encontra a gente aí todo enrolado, que antes era santo e agora todo enrolado aí, né? Pois é, eu sempre desconfio. Então veja, já viu gente com. Eu já vi um monte de gente que bate foto em rede social com arma. Bate foto com arma, gosta de dizer que está armado, né? Quem realmente precisa do porte de arma, dificilmente, assim, uma pessoa mais consciente, né? Dificilmente fica mostrando arma por aí. Pelo contrário, a arma é uma responsabilidade muito grande. É feito para matar pessoas, né? Ou para inutilizar pessoas. Então, pessoas de caráter mais sério, elas não ficam mostrando arma por aí. Tem colegas meus que são delegados, outros são agentes de polícia, e não ficam mostrando arma pro lado do gato, assim, apontando arma, brincando com arma, não. A pessoa usa arma quando necessário. Né? E o que acontece? Tem pessoas que elas não têm essa percepção e usam, brincam com arma, faz aí aqui, faz aí vídeo, faz foto, faz tentando mostrar uma imagem de poder, entendeu? Porque, lógico, se você sabe que alguém tem uma arma na mão, eu que não vou brincar com ela, porque a minha vida é só uma, pelo menos nessa existência eu tenho uma. Eu tenho outras vidas, mas são outras questões. Essa corporal aqui, esse aqui, ó, Rômulo Pinheiro, esse corpo aqui, ó, esse corpinho bonito de corpo de pera, esse meu corpo de pera aqui só tem um. O espírito vai, né? Mas o corpo fica por aqui mesmo. Então, como o corpo só é um, então não quero perder por enquanto, né? Quando chegar a hora certa, eu vou embora. Quando até lá, eu tô por aqui. Eu não vou mexer com quem está armado, né? Não vou mexer com quem está armado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é uma forma de intimidar. E muita gente se intimida, lógico. Quem não vai se intimidar com alguém armado na tua frente, né? Então tem gente que usa arma para intimidar, para ameaçar, e aí as pessoas batem foto. Então veja que para tomar conta de uma arma, tem que ter um psicológico altamente preparado. Eu não consigo, nunca na vida eu poderia ter arma, porque eu sou uma pessoa descompensada. Né? Ou seja, se me apurrinhar a paciência muito, tipo, alguém na rua, capaz de eu pegar sem querer bater, mas eu não posso fazer isso, não posso, me controla, né? Mas eu tenho consciência que se eu tiver alguma coisa na mão, eu vou jogar na pessoa, uma pedra, um pau, pegar arma, se eu tiver uma arma na mão, talvez eu atire na pessoa. Então, tem que ter eu não tenho esse preparo psicológico, não tenho. Então, tem muita gente que também não tem esse preparo. Imagina, a pessoa não, aliás, tem um preparo psicológico bom, né? Mas agride uma mulher. Seja na violência física, moral, psicológica, não importa. Se a pessoa não consegue conviver pacificamente com alguém que pretensamente é do convívio dele, como é que vai ter cabeça para ter arma? Tá entendendo? Não é extremamente cuidadoso ter arma. Tem que ter um cuidado para manusear, para guardar, né? Porque tem gente que tem posse em casa. Então tem que guardar, não pode guardar carregado. Tem toda uma série de regras para atirar. Tem que ter uma postura, manter uma mão firme. Tem tudo um trabalho, né? De treinamento. Aí, o psicológico tem que ser forte, porque vai você se aborrece por algum motivo. Quero atirar no outro, eu aborreci. Então você percebe o seguinte, meu filho está cantando aqui do meu lado, tá? Está cantando aqui do meu lado. Então você percebe o seguinte, que quem agride uma outra pessoa nessas circunstâncias, eu, sinceramente, e a legislação também pensou dessa forma, não tem, pelo menos de imediato, não demonstra ter capacidade para portar ou possuir uma arma. Não demonstra.
Então, é por isso que nesse primeiro momento há uma suspensão, restrição. Olha a lei aí falando, ó. Suspensão, restrição de posse ou porte. Então, você vê o seguinte, uma dica de concurso de cara logo, tá? De cara. Todas as medidas protetivas, todas elas são provisórias. Tá? Provisórias. Isso quer dizer o quê? Que se em qualquer prova estiver constando uma informação de medida que esteja cancelando de maneira definitiva algo, ou então, é que meu filho está estudando comigo aqui, está cantando e está pegando meus livros e brincando aqui do meu lado. Então, qualquer informação desse tipo de medida de maneira definitiva, você vai marcar errado. Vou dar um exemplo aqui. Se tiver nesse primeiro item aí, tem suspensão, restrição, se tiver cancelamento do porte de arma, ou posse de arma, do porte ou da posse, já está errado, nem lê o resto. Porque são medidas tipicamente provisórias. Em resumo, todas as medidas aqui, elas só durarão enquanto houver o procedimento. Entendeu? Enquanto houver o procedimento. E aí, é lógico que a autoridade competente que vai ser comunicada, ela é que vai lidar com essa situação. Então, a pessoa tem um porte de arma que ela conseguiu lá numa posse, lá na Polícia Federal. É comunicar a Polícia Federal sobre esse caso aqui, que está rolando um procedimento Lei Maria da Penha, que por enquanto vai suspender o direito da pessoa estar portando ou possuindo uma arma, né? E aí a autoridade vai determinar a suspensão. Agora, se for, por exemplo, exército, o cara um soldado do exército, alguém que anda armado, vai lá do comando do exército, da marinha, da aeronáutica, e lá eles vão também suspender ou restringir o acesso às armas que essa pessoa está portando ou possuindo. Então você vê que primeira dica básica, nenhuma das medidas que eu vou te explicar hoje tem caráter definitivo, porque elas só servem ou só se justificam enquanto durar o procedimento, que é tipicamente provisório. Depois vai ter ação penal e qual o risco da pessoa perder essa posse, esse porte? Sim, mas não nesse momento. Esse momento aqui é só provisório, então é só suspensão ou restrição de porte ou posse de arma. Entenderam? Percebeu? Tranquilo? Ninguém que agride uma pessoa tem capacidade, ou deveria ter capacidade, de portar uma arma. Tem que ser uma pessoa extremamente controlada psicologicamente para ter uma arma, e quem agride alguém nessas circunstâncias de violência doméstica demonstra claramente que não tem essa capacidade, né, de ter ou possuir armas. Então, essa é a primeira das nossas medidas, suspensão, restrição do porte de armas. Aqui eu já te falei que é tudo provisório, principalmente isso aqui, ó, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com o ofendido. Também vai ser provisório, porque você sabe que dessas ações ou desse procedimento da Lei Maria da Penha vão gerar, ou seja, vai ser gerado algumas ações de família. Então vai gerar uma guarda, um divórcio, regulamentação de visitas, enfim, vai gerar uma correspondente ação civil, família. E nesses locais vão ser resolvidas essas questões, que eu te contei na semana passada, que ampliou-se a competência para os juizados de violência doméstica. Então, nota de prova de concurso, daqui a pouquíssimo tempo, quando voltar, já fica ligado que essa é uma dica importante. Ampliação da competência dos juizados de violência doméstica no contexto das ações cíveis, das ações de família. Fica ligado nisso. O artigo, salvo engano, é 14. Eu vou até olhar aqui, é que eu esqueci o número do artigo, mas eu devo ter te falado isso daqui, ó. Aqui, 14A. A ofendida tem a opção de propor a ação de divórcio ou de solução de união estável no juizado de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, veja que ela tem a opção. Olha de que ano essa lei, ó.
2019, ano passado, grande chance de cair em prova de concurso. 14A, 13C também, cadê? É o 14C? Cadê aquela 12C? Outro artigo muito importante, pelo amor de Deus, leia esse artigo aqui com muita calma. Eu falei para você, eu acho, não lembro, mas devo ter falado. A ampliação da competência de atuação para delegado de polícia e agente de polícia, civil ou militar. Então, quero afastar, há um risco imediato, então tem que afastar a mulher daquele local. Quem faz isso? Quem faz isso é o juiz, está aqui, como sempre fez desde o início da lei. Ok? Ok. Mas há situações que não tem juiz na comarca. Quem vai poder fazer isso? Delegado de polícia, ok, ok, porque o delegado de polícia tem formação em direito, então ele tem conhecimento para poder fazer isso. Ok? Ok. Um ponto polêmico ficou no delegado e no policial. Esse policial aqui eu também andei explicando que é o agente de polícia, pode ser militar, pode ser civil, e ele vai poder ter a competência de afastar a vítima do agressor. Então, brigou-se muito naquele momento, porque a Associação do Ministério Público, da Magistratura, entendeu que havia uma usurpação de sua competência, ou seja, a aplicação ou concessão de poder jurisdicional para delegado e para agente de polícia. Isso era impossível, isso era inviável, e foi aquela gritaria toda, concordo, né? Você está dando atribuição jurisdicional para o delegado policial. Lembrando que delegado e agente de polícia, militar ou civil, não são poder judiciário. Eles são polícia judiciária, mas não são do poder judiciário. Eles são polícia civil, por exemplo, né? Uma polícia judiciária que vai encontrar, auxiliar provas para o poder judiciário. A polícia militar, a polícia administrativa, é prevenir a ocorrência de crimes. Então você vê que estão dando poder jurisdicional a gente que não é do poder judiciário. No entanto, será necessário porque as condições do Brasil ainda são muito ruins, então tem local que não tem juiz. Tem muito local que não tem sequer delegado. Né? Então tem que ter pelo menos alguém que faça ali de maneira urgente essa separação. Lógico que logo depois que isso acontecer, que o delegado afastar ou que o agente de polícia afastar, imediatamente até 24 horas será comunicado ao juiz e lá o juiz decide se mantém afastamento, se revoga o afastamento, enfim. Mas, olha, eu vou te dar uma dica muito legal. 12C, tudo isso que foi alterado pela Lei 13.827 de 2019 é importante para a prova. Eu diria que esse 12C aqui é importante para a questão de concursos públicos na parte da dissertação. Vão pedir para você explicar se houve ou não usurpação da competência jurisdicional, quando ampliou o poder agora para o delegado de polícia ou para o agente de polícia. Vão pedir para você falar a respeito disso. Então, você aprofunda o estudo aí por aí, qualquer coisa tira dúvida comigo, tá? Bom artigo para cair em prova, 12C. E um outro bom artigo para cair em prova, em concurso público aí também, é esse que eu acabei de mostrar para você. Cadê já passou? Cadê já passou? Passou. Que é outra novidade da lei, enfim, passou batida aqui e eu já não... É o 14C, é o 14, e o 14A, tá aqui, mostrei aqui, ó. Então, é o 12C e o 14A são muito importantes, logicamente. Tudo aquilo que vem nessa lei também se torna importante, então ela amplia a competência dos usuários de violência doméstica, mas também não autoriza que se faça a divisão de bens por lá. Tá? Então, é só para dissolver o matrimônio, é somente para dissolver a união estável com relação à partilha de bens, aí vai ter que ser lá na vara de família, tá bom? Certinho, fácil, só para te relembrar. Então, voltando à vaca fria aqui, medidas protetivas para o agressor. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com o ofendido. Pergunta número 1. Você é juiz do futuro. Você é juiz do futuro. Briga de casal. Agressão à mulher. Aí pede para que o delegado e a ofendida pedem para afastar do lar o agressor. Aí eles vão dizer de quem é a casa. Bom, a casa é dos dois. Beleza, afasta o agressor, casa dos dois. Ponto número 2. A casa é só do agressor. Como é que faz?
Nada impede que o juiz também afaste o agressor. Mas, professor, como assim vai ser expulso da própria casa dele? Já te falei que isso não é definitivo, isso é meramente provisório. Então, poder eles podem determinar, tá aí a lei dizendo como é que funciona. Agora, tem muito juiz que usa um bom senso. Então, ele entende assim, se chegar a informação para ele que a casa é só do agressor, ele pode, então, encaminhar a vítima, se houver necessidade, ou seja, se for muito risco dela permanecer ali, ele vai encaminhar a vítima para uma casa-abrigo, para evitar, como a casa do agressor, né, para também não violar o direito dele de ter que sair da casa dele. Mas não é que viole, mas ele tenta evitar que isso aconteça, né? Se não tiver saído, a gente determina sim o afastamento do lar do agressor, mesmo sendo a casa só dele, tá? Não estou dizendo que não é impossível isso, acontece. Mas tem muito juiz que gosta de ser um pouco mais, né, equilibrado. Então ele vai afastar a própria vítima, encaminhando ela para uma casa-abrigo. Então você tem aí lar, domicílio ou local de convivência. Então, o que é um local de convivência com a ofendida? Pergunta, né? Pergunta. E se forem pessoas, vocês aqui na sala de aula? Ou seja, supondo que alguém está namorando com alguém aqui. Nós tivemos um caso desse há alguns anos atrás aí, né? Não foi na faculdade, não. Vou te contar a história por alto. Então, um homem agrediu a namorada, 2 alunos. Aí um agrediu a moça, né? O que ela fez? Ela pediu, foi até a coordenação do curso, pedir que a coordenação do curso tirasse o agressor da turma. Não, ele me agrediu, abriu uma ocorrência e eu quero que tire da turma. Aí o coordenador olhou e falou, não, o juiz não me obrigou a fazer isso, né? Eu não vou fazer. Se o juiz mandar, a gente faz, né? Que não é correto. Então você vê, aí foi até o juiz. Pergunta, o juiz pode fazer um de vocês, homens, aí, sair dessa turma porque agrediu uma moça dessa turma que tem um relacionamento íntimo com vocês? Pergunta, com certeza pode. Com certeza pode. Por quê? Já te expliquei que isso é provisório. E isso sendo provisório, em havendo ou passando o risco, sim, será revogada essa ordem e pode voltar para a turma. Ou voltar para estudar no mesmo campus. Hoje em dia já não está, né? No passado era assim, né? No passado a gente ia para a faculdade, se encontrava na faculdade, né? Esse era o passado. Hoje nós não vivemos mais isso. Mas naquele passado distante, quando a gente ia para a faculdade ainda, então o juiz pode sim afastar. E se for do trabalho, hein? E agora? 2 namorados trabalham no mesmo local, aí agride. Né? Aí o que acontece? Aí o juiz fala assim, olha, não pode ficar no mesmo ambiente. Ah, doutor, mas eu trabalho aqui. Ah, é? Então tá bom. Então você escolhe. Você pode trabalhar aí ou trabalhar lá na Papuda. Tem trabalho lá. Não tem para todo mundo, mas tem trabalho lá. Né? Ele pode escolher. Mas vai perder o emprego, professor? Eu acho que se não cumprir a ordem, deve perder o emprego, né? Então você vê que, poxa, parece um absurdo, e aí que entra aqueles detalhes que eu te expliquei. Ah, tá vendo só, mas aí a mulher vai fazer o cara perder o emprego e não sei o quê, blá, 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 blá. Então, nesses momentos que eu estou te contando, aquelas aulas lá do início, aquela primeira aula, agora você está vendo a necessidade de entender o que eu te expliquei lá na primeira aula. Por que que é dessa forma? Porque tem todo um contexto, porque a violência é grave, porque... Então, aí meu emprego, você deu causa a isso, provavelmente, não sei, vamos investigar, mas tudo indica que você deu causa a isso. Então, você não pode se locupletar de sua própria torpeza. A ninguém é lícito se locupletar de sua própria torpeza, ou seja, ninguém pode tirar proveito da sua própria patetice, ou da sua própria ignomínia, ou da sua própria falta de cuidado, de zelo. Então, isso significa que vai tirar, sim,
Então você escolhe, então eu vou trabalhar e estou descumprindo a regra, e aí pronto. Né? E aí deu causa, é isso, a Rosane falou aqui, deu causa, deve para a própria agressor, exatamente. Então você vê, segunda é afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Trabalho, né? Clube. E a igreja, professor? E a igreja? Poxa, a igreja... mas a igreja não, né? Vou lá para rezar. Não, eu vou para a igreja. Aquela é a minha igreja, eu não quero sair. Não vou para outro lugar. E aí a mulher frequenta a mesma igreja. Ou mesmo culto, ou mesmo centro, não sei. A entidade religiosa que a pessoa frequente. Vou lá para a igreja. Não pode. Lá já falei que isso aqui é provisório. Então, eu vou, provisoriamente, não vou poder frequentar essa igreja. Depois, quando eu resolver, talvez, se não der certo, eu volto a frequentar essa igreja. Então, você vê que é algo que parece que é extremamente desproporcional, mas não é. Tem mulher, tem vítima em geral, pessoal. Tem pessoas que, se souber que o agressor está nem perto, mas está próximo ali, ó. O agressor está na outra quadra ali, ó. Só isso é suficiente para a pessoa perder o raciocínio, para a pessoa passa até desmaiar, se for o caso, até morrer de coração. Então, eu quero te mostrar que é possível sim determinar um afastamento do local de convivência, do lar, do domicílio, da ofendida. Outra, não pode praticar algumas condutas. Que condutas são essas? Primeiro, não pode aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Aí você pergunta, bom, isso. Então você já começou a exagerar, né? Porque agora o agressor... Exato, a lei põe situações em equilíbrio. Muito bem. Essa é a finalidade da lei. Aí você vê, poxa, o agressor tem que andar com fita métrica. Eu ouvi isso. O cara chateado, né? E com a ironia, né? Agora eu vou ter que andar com fita métrica. Eu falei, olha, não precisa. Como é que eu vou saber quando é 200 metros? Porque ele foi né, proibido de aproximar 200 metros da vítima. Como é que eu vou saber que é 200 metros? Agora veja essa, né? Essa lei é um absurdo mesmo. Aí eu respirei umas 3 vezes, sabe? Você respira, tenha calma, solta. Respira, solta. Pronto. Aí você entra em paz e explica. Olha, a tua situação não tá boa, não. Para de reclamar, né? Porque podia ser pior. Você podia estar abraçando os meninos lá na Papuda. O pessoal lá gosta de abraçar os outros. Então você está aqui fora, não reclama, né? Não reclama. Que tá aí 2 coisas que mandam prender hoje em dia, viu? É dever alimentos e lei Maria da Penha. Ó. Porque quando o cara é bandido, então ele vai preso porque ele roubou, porque ele matou, né? Tudo bem. Quem não é bandido, que comete um crime aqui e acolá, deixou cair alguma coisa, não prestou atenção, não sei o quê, dificilmente vai preso, né? Gente que não é bandido, cometeu um crime sem violência, mas foi um crime culposo, né? Então, geralmente não tem prisão, tá? O cara não tem histórico de criminoso. Agora, para esse povo, ou seja, nós, que não temos histórico de criminosos, que não temos passagem criminal, né? Que não vai preso assim, difícil, né? Agora, para nós, pessoas comuns, o que dá cadeia? Isso. Não alimentos e lei Maria da Penha. É uma certeza. Não brinquem com isso. Vocês, homens, né? Mulher não vai presa, lógico que não. Mas eu vi uma decisão, uma juiz aí maluca que mandou prender a mulher. Tá comendo fezes, com certeza, essa juíza. Enfim, a lei não diz isso. A lei determina que é a proteção de gênero feminino. Então você vê,
Não pode aproximar da ofendida, até aí tudo bem. Mas que limite de distância é esse mínimo? Eu tenho que andar com a fita métrica. Pessoal, veja só. Isso aí é para você ter uma noção, né? O militar perde direito à promoção. Sim, sim. E isso porque é muito justo. A OAB não está mais deixando entrar. Ah, agrediu mulher, agrediu criança, idoso. Ah, eu passei na prova da OAB. Não vai entrar. Passar na prova da OAB é apenas uma das etapas para virar advogado. Ainda tem a análise que é pessoal, né? Vamos ver quem está chegando aqui para ser advogado. Ah, andou roubando os outros. Ah, andou batendo em mulher, em criança, idoso, adolescente. Ah, é? Então um abraço aqui, você não vai entrar não. E a OAB está barrando. Tá bom? Assim como a magistratura barra, assim como o Ministério Público barra, todo mundo barra, a OAB, pois agora também está barrando. Então você vê o seguinte, é que a proibição de aproximação, professor, isso o cara tem 200 metros, ele aproxima e aí, agora 100 metros, era 200, ele aproximou 100 metros. Como é que faz? Olha, essa metragem aí é para você ter uma noção apenas, entendeu? Ninguém vai sair com uma fita métrica medindo quantos metros eu estou da ofendida. Não, mas ter uma noção. 100 metros é uma distância que posso não saber exatamente, mas eu sei por alto, assim, né? Olha, daqui até lá é mais ou menos uns 100 metros, 200 metros, né? Vai na rua, vai dirigindo o carro lá, lombada, quebra-mola, 300 metros. Aí tem lá na frente tem o quebra-mola. Pronto, eu tô sabendo. É mais ou menos isso. Eu não vou aproximar. Aí se passar 5 metros, 2 metros, não tem como saber. Me desculpem quem vai achar que vai ficar ter que andando com fita métrica no corpo. Aí não dá. Mas também tem a questão da intenção. Então tá lá, lembrei do caso do Dado Dolabella, que é um caso clássico, né? Ele agrediu aquela Luana Piovani, que era namorada dele na época, muitos anos atrás, depois agrediu uma outra namorada dele, depois agrediu uma outra namorada, depois agrediu uma camareira lá da Globo, enfim. O cara adora fazer essas coisas, né? Não sei como não foi preso ainda, mas pula essa parte. Então, naquele momento, estava começando a lei, sabe? Foi uma polêmica, eles são famosos, né? Desde então já eram famosos e tal. E ele agrediu, né, a ela. Beleza, ela foi, conseguiu proteção na lei, proibição de aproximação, muito badalado esse caso. Tá bom. Um belo dia, ele estava num restaurante, comendo, de boa. De repente, quem chega no restaurante? Ela, Luana Piovani. Ela não sabia que ele estava ali, e nem ele sabia que ela ia para esse restaurante. Tá bom? Só para deixar bem claro, ninguém sabia de nada. Se encontraram casualmente no restaurante, mas ele chegou primeiro. Ela entrou, viu que ele estava lá e ela entrou. E ele olhou para ela, vi que ela estava lá, né? E no alto da sua arrogância, da sua ignorância, pensou: eu cheguei aqui primeiro, eu não vou sair. Não fui eu que vim atrás dela, ela veio atrás de mim. Pois ela ligou para a polícia e foram tirar ele lá de dentro. Aí o cara pensa, mas assim é fácil, né? Só a mulher ficar perseguindo. É aquilo que eu estava te falando. Para quem é a medida de afastamento, volta na lei. Se o pessoal não está ligado, tá? Volta na lei. Medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Proibição de aproximação da ofendida. Não importa quem chegou primeiro, não pode estar próximo. Você deveria, exatamente. O que é que ele deveria fazer? Ele está vendo, ela chegou lá, faz o quê? Ele levanta e sai. Paga a conta, que é importante pagar a conta, e pega e sai, vai embora, porque a obrigação é dele, não dela. Ela foi atrás dele, vai na polícia. A mulher está me perseguindo, porque quer que eu quebre a medida, e você já aprendeu que se quebrar a medida ó, solzinho, ó o solzinho aqui, ó. Solzinho quadradinho aqui que eu vou ver lá na papuda, lá no PDE, na verdade, lá no CDP, que é o Centro de Detenção Provisória. Cadeia, cadeia, cadeia. Então você já estudou aí. Por que se estende a familiares
e testemunhas. Porque, às vezes, pessoal, essa violência, ela também se estende a familiares da vítima. Né? Mãe, às vezes pai, se estende para pessoas que estão vendo a situação, são as testemunhas. Então, também essas medidas podem, de acordo com a decisão judicial, serem estendidas de proibição de aproximação dessas pessoas que eu listei para vocês. O orgulho coloca ele em situação difícil, com certeza. Não é só ele, não. Todos nós que nos orgulhamos de alguma coisa sempre estamos em situação difícil, porque geralmente aparece uma coisa diferente depois que nos mostra o nosso devido lugar. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. A pessoa se orgulha disso, se vangloria daquilo e fica com aquela sensação maravilhosa. Passa um dia, passa meia hora, acontece uma situação que chega um outro maior que ela e fala, você não é nada. Pronto, o orgulho vai lá para baixo, volta, né, a você perceber que nós não podemos ter esse orgulho de maneira excessiva, porque sempre alguém vai nos colocar no nosso devido lugar. Não que o nosso devido lugar seja baixo, mas é não nos achar menor que os outros, né, ou melhor que os outros. Enfim, 30 minutos de bobeira. Pois é, 30 minutos de bobeira, exato. Né? E aí, cada um agora responde por isso. Né? Então, proibição de aproximação, os familiares, testemunhas com limite mínimo de distância, tranquilo. Proibição de contato com a ofendida, familiares, testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Antigamente, ou seja, só eu, aqui, talvez o Eliel e o Eduardo, eu acho que só nós três aqui temos uma certa idade para lembrar que antigamente a mensagem ela não tinha, era recado, né? Porque primeiro não tinha celular, né? Só quem tinha celular era rico. Não tinha nem telefone fixo em casa. Então, o telefone fixo era um negócio caro, ou seja, chique. Então, o recado era assim, às vezes, como não tinha telefone, você pegava do vizinho, né? Mandava ligar para o vizinho chamava lá alguém da tua casa para você pegar o recado, para você falar, né? Quer dizer, eram tempos antigos, né? Não tão antigos assim, eu não sou velho, mas tempo do orelhão na rua, lembra do orelhão? O orelhão hoje não tem, né? Mas tinha orelhão na rua, para ter uma linha telefônica que era horrível. Hoje em dia ninguém mais nem tem quase linha telefônica fixa em casa, né? Enfim, mas naquele passado, onde nem existia a Lei Maria da Penha ainda, para eu ter contato com alguém era presencial, necessariamente, né? Era presencial. E recado mesmo era para outras pessoas. Comunicação era assim, ou você mandava recado por alguém, ou você ia lá com a pessoa falar com ela, porque não tinha outro meio. Passou-se o tempo, a tecnologia foi aumentando, e aí veio o celular, que lá nos Estados Unidos já existe há muitos anos, no Brasil implementou-se melhor assim, mais na década de 90, que se implementou mesmo. E aí aqueles celulares desse tamanho, parece um tijolão, mandando aquelas mensagens de texto. E uma vez eu ganhei um celular, tinha uma bateria que era um celular um tijolão desse tamanho, com uma bateria que era maior ainda. A bateria aqui ficava grande, que era para fazer o vibra call, o telefone vibrar. É isso, nossa, isso aí era uma ostentação. Telefone que vibrava. Telefone com fundo laranja, colorido. E isso era uma ostentação, nossa, mano. Né? Então, nesse momento aí, que contato a gente tinha? Mais complicado. Meus amigos, hoje não precisa falar, né? Hoje a gente se comunica de tudo quanto é forma, de tudo quanto é aplicativo, de tudo quanto é... Tem aplicativo que eu nem sabe que tem, mas tem, que faz, enfim. Redes sociais, em geral. Então, hoje é muito mais comum você perceber esse tipo de violação a essas proibições de contato. Então, mensagem de texto, de telefone, mensagens telemáticas, né? Ou seja, celular, de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, enfim, redes sociais em geral. Tudo isso é proibido nesses casos. Proibição de total contato. No entanto, facilita, muito embora seja amplificado esse contato, também facilita a prova, porque se você às vezes tinha uma prova unicamente testemunhal, de alguém que mandou um recado, né? Então agora você tem uma prova escrita, dá o print da conversa, dá o print da ameaça e tá aí. Leva lá no magistrado e manda bala. E aí pronto, aí manda bala não, né? E dá prosseguimento à ação. Então você tem uma facilidade um pouco maior de prova
desses momentos. Muito embora a comunicação seja mais extensa, se proíbe tudo. Tudo. Ah, professor, quero buscar meu filho, que está com ela. Então, fala para minha mãe, olha, minha mãe, fala com ela, diz que eu estou querendo pegar ele tal hora. Não pode. Dê um recado lá, meu irmão, vai lá na casa dela e diz que não pode recado. Não pode recado, não pode contato, não pode nada. Ah, mas quando tem visita e a pessoa está proibida de aproximar? Então, você combina com alguém que não seja a ofendida, para que essa pessoa deixe a criança em um local de preferência também não próximo da ofendida, para que o pai ou a mãe pegue e assim tenha um relacionamento, depois devolva, né? A criança relaciona ali lá, a relação está cortada entre pai e mãe, né? Mas a relação entre filhos e pais e mães não se corta. Então eu posso ter um relacionamento com meu filho, com a minha filha, no final de semana, e aí eu devolvo no final do dia, enfim. Só que essa relação de contato, de convívio, essa relação de convívio que é necessário ter, não é porque é necessário ter essa relação de convívio que eu vou poder, com base nessa justificativa, mandar recado para a ofendida. Também não pode. Ah, mas eu não agredi. Eu só mandei recado para ela aparecer com tal hora com meus filhos lá embaixo. Também não pode. Não pode. Tá? Cortado. Então você está vendo aí proibição de determinadas condutas, contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Hoje em dia ninguém manda carta, né? Na minha época eu mandava carta. Hoje ninguém manda carta. Também não pode. Proibição de frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Como isso aqui, professor? Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui de cima, não? Né? A pessoa não acabou de falar disso aqui? De aproximação da ofendida, né? Qual a diferença? Pessoal, esses determinados locais são locais em que a vítima frequenta e que podem ser comunicados antecipadamente ao juiz para que o acusado nem se aproxime. Por exemplo, a vítima vai ao dentista todas as quintas-feiras. A minha esposa, por exemplo, vai ao dentista uma vez por mês, lá no Conjunto Nacional. Agora não está mais indo porque a gente está em outra cidade, né? Mas, enfim, talvez ela volte qualquer dia em Brasília. Então ela vai lá. Aí vamos supor que eu agredi a minha esposa, ok? Então, ela já dá para o delegado o itinerário dela. Olha, doutor, é o seguinte, eu quero que ele não aproxime de mim, tá? Mas eu quero o seguinte, quero também que ele nem chegue perto da dentista que eu vou na quinta-feira à tarde. Eu não quero que ele chegue perto da academia de pilates que eu faço, ou então da academia de jiu-jitsu, ou de tal lugar que eu vou fazer. Toda semana, tal dia, tal hora eu estou em tal lugar, eu não quero que ele aproxime. Então, nesse caso, de acordo com a rotina da vítima, ela já informa o delegado. E o delegado pede, e o juiz já pode determinar, se assim for o caso, de proibir antecipadamente ele frequentar esses locais que a vítima está indicando. Então, não são locais como uma igreja, que eu vou lá todo domingo, né? Que pode ser feito também, tá? Mas são locais que são eventuais. Por exemplo, mês que vem eu vou em tal local. Então, nesse local, eu não quero que ele aproxime mês que vem em tal local. Tudo isso pode ser conversado para impedir o acesso do agressor a esses locais, que em geral são públicos, né? Shopping. A mulher trabalha no shopping, tá? Então, na loja tal, do shopping tal. Então, não pode aproximar do trabalho da mulher. Então, isso impede ele de ir ao shopping? Não, ele só dentro do shopping não pode aproximar desse local, que é o local de trabalho da vítima. E você vê que certas situações podem ser determinadas em que o juiz proíbe até ele de frequentar esse shopping. Porque lembra a questão psicológica que eu te expliquei lá em cima? Às vezes a vítima, o shopping tem 300 lojas. Mas só a vítima saber que o agressor está por ali, pela redondeza, já abala totalmente as estruturas da vítima, né, psicológicas. Então você vê que esses determinados locais são indicados pela vítima de acordo com seus hábitos, né, de convívio e de atuação na sociedade. E também vai, se necessário, determinar um afastamento do agressor desses locais. Tá bom? Não esqueçam que, se tiver uma dúvida, perguntem aqui. Estou aqui. Outra, olha só, igual eu te falei, restrição ou suspensão de visitas, tá vendo?
Nunca nada é definitivo aqui, ó. Restrição ou suspensão. Suspensão, restrição, tudo é provisório. Provisório sem provisório. Então, vamos lá. Restrição, suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Como isso? Isso é assim, veja só. Em muitos casos, a agressão se limita à vítima. Vamos pegar um exemplo mais comum, mais clássico que tem. A vítima é uma mulher que tem 2 filhos. E o pai das crianças vai lá e agrediu a mãe das crianças. Ok. Tecnicamente, você deve afastar o agressor. Né? Mas, contudo, entretanto, todavia, há situações em que, invariavelmente, esses menores vão presenciar certas coisas que não são agradáveis. Então, é imprescindível que, se não houver esse controle emocional, que o juiz também estenda essa proibição aos filhos. Em geral, isso acontece quando, da agressão à vítima, os filhos sofrem de maneira reflexa. Sofrendo agressões reflexas ou as consequências da agressão. E aí sim, são os casos clássicos onde o juiz proíbe também a presença do agressor perante os seus próprios filhos. Lembrando que são situações provisórias, podem durar meses apenas. Não passa de anos, né? Não chega a ser anos e anos, não. Situações bem provisórias. Nesse momento ele também não vai ter acesso aos seus filhos. Em geral, o juiz faz isso quando a criança ou as crianças, se ficou demonstrado nos autos, que elas sofreram o reflexo da violência, direta ou indiretamente. Porque tem vezes que a agressão se dá e a criança não está no local, não está às vezes presenciando a distância, né? Está lá na sala e a briga está no quarto, ela ouve alguma coisa, mas não é na frente. Então, às vezes, a criança fica meio alheia. Sempre sente, tá? As crianças são muito perceptíveis, ainda mais hoje em dia. A criança já hoje em dia já nasce tocando piano, jogando bola, já nasce assim. Eu, quando nasci, para abrir meu olho, minha mãe falou que foi uma semana para abrir o olho, né? Antigamente as crianças demoravam. Hoje, o menino já tá falando francês quando nasce. Principalmente os que nascem na França, lá, principalmente eles. Mas os meninos estão muito adiantados do que éramos no passado. E aí você pensa, sempre as crianças percebem uma violência, tá? Só que nem sempre é cometido, estão indiretamente, sempre sofrem. Mas nem sempre é diretamente, ou seja, às vezes a criança não percebeu ou não presenciou, e aí nesses casos o juiz pode deixar unicamente a restrição em desfavor da ofendida e manter os menores. Mas quase sempre o menor está lá do lado, e tem grito, então é impossível alguém não ouvir um grito dentro de casa, né? A não ser que a casa seja muito grande, mas você escuta o grito, escuta a confusão, o xingamento, isso tudo é prejudicial. E quando isso afeta a criança, então o juiz também vai estender esse impedimento aos filhos, lembrando que isso é tipicamente provisório, mas antes dele fazer isso, ele vai ouvir uma equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Por quê? Porque eu já te expliquei que a formação do magistrado é a tua formação, é que você está tendo aqui agora. Então, na faculdade, você estuda psicologia jurídica? Estuda. Mas psicologia jurídica. Você não vai estudar psicologia comportamental, ou psicologia analítica. Não, não. Você vai estudar psicologia no máximo jurídica. Mas o juiz não vai ter, então, essa competência para identificar uma alienação parental. Ah, doutor, a meu filho falando mal de mim, foi a mulher que mandou. Isso é alienação parental. Aí eu pergunto, e você formou onde? Qual a faculdade de psicologia que você tem? Ah, hein? Né? Não tem? Então pronto, então espera. Espera. Se vai atestar alienação parental, ou se tem alegação de alienação parental, com certeza o juiz encaminha os envolvidos para essas palestras, para esses encontros com a equipe de atendimento psicológico. Por que está escrito atendimento multidisciplinar? Porque lá tem assistente social,
tem psicólogo, né, tem psiquiatra, né, tem vários tipos de profissões ali para auxiliar as vítimas de violência. Então, para suspender a visita aos filhos, tem que ficar demonstrado através de um estudo, nem que seja preliminar, mas que a presença dos pais junto aos filhos naquele momento é prejudicial a eles. Mas essa informação só quem dá é um profissional da área, um psicólogo, por exemplo, que tem formação e tem atuação nesse tipo de questão para poder dar um parecer. Então, por isso que ele só vai decidir depois que ouvir essa equipe de atendimento. Encaminhe os menores para uma reunião com atendimento psicológico, para conversar. Encaminhe o agressor também para conversar depois, lógico, né? E aí, de lá dessa informação que ele vai determinar, nesse caso específico aí, a suspensão das visitas, né, aos filhos. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a situação de violência é tão grave que aparece lá a mãe toda arrebentada e os meninos todos arrebentados também. Aí, quando a violência é nesse nível, não precisa. O juiz pode até justificar que não ouviu a equipe multidisciplinar por razão de uma lógica violência contra a própria criança. Aí não é necessário, então pode suspender, até com base no ECA, né? Então você já vai ter uma outra legislação protetiva também, no caso aqui da criança e do adolescente, tá bom? Mas nesse contexto aqui, ele vai preferencialmente ouvir a equipe de atendimento multidisciplinar para elaborar um parecer para determinar se vai restringir ou suspender as visitas dos dependentes menores. Onde que tem isso aqui? Isso aqui tem no próprio Tribunal de Justiça, tem lá um departamento que toma conta disso, mas também tem essa equipe lá nas delegacias de atendimento à mulher. Às vezes, no relatório que o delegado manda, já tem essa informação, olha, o psicólogo conversou com a vítima, conversou com as crianças, e o resultado é esse aqui, o laudo é esse aqui. Ó. O homem é prejudicial, nesse momento, ao desenvolvimento das crianças e da vítima. Então, por enquanto, suspende ou restringe. Suspender é não deixar ver por enquanto, né? Restringir é, na verdade, deixar ver, mas sob acompanhamento, sob supervisão de uma outra pessoa. É a famosa visita acompanhada. O agressor não fica sozinho com os filhos ou com as crianças, ele vai sempre ter alguém ali acompanhando essa visita. Ok? Então é o item 4. Restrição ou suspensão de visitas de dependentes menores. Opa, ligado você fique agora. Muitas mulheres não querem sair dessa dominação psicológica, principalmente, porque às vezes elas dependem do marido financeiramente, e para não perder esse padrão de vida, que às vezes é mínimo, né? Não é nem um luxo, então elas não querem sair para ir num eventual, não diminuir o padrão, ou seja, não ter, tem mulher que acha que não tem para onde ir, não tem onde morar, não tem como sobreviver, sem um auxílio do marido, aí ela fica com medo e não faz nada. O que eu vou fazer? Vou sem emprego, então eu trabalhei em casa a vida inteira, só o homem que trabalhou, e agora eu não tenho profissão. Se eu fizer isso, eu vou me afastar, como é que vai ser a minha renda? Então, para evitar esse tipo de dúvida, e quando for o caso, o juiz já determina de imediato a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Você bem sabe a diferença, os alimentos provisionais são aqueles que são provenientes de relações temporárias, né, enquanto durar um processo, enquanto for necessário para identificar a responsabilidade de outra pessoa. E os provisórios também têm essa característica, mas eles são ligados às relações de parentesco. Então você vê que tanto faz. Vai ser dada essa possibilidade de alimento se demonstrar que a vítima está incapacitada, impossibilitada de receber, tá? Ou de ter como trabalhar. E olha essa informação aqui, ó. Lei 13.984 de 2020. Vou até pegar para você. Toda a aula que eu dou dessa matéria, cada semestre é uma aula diferente, porque todo semestre muda alguma coisa. Então, olha só uma coisa aqui, ó. Te falei da lei de 2019, né? Aqui, ó. Essa aqui já mudou no passado. Então, a aula do ano passado já não era igual à aula do último semestre. Mudou essa aqui. Antigamente, tinha mudado uma de 2018. Cadê 2018? 2017, aqui, ó. 2017. Tem 2018 por aqui? Tem. 2019, 2017.
Já já você acha que 2018 aqui, já vou ver qual é aqui 2018. Tem, só procurar direitinho que tem. Então mudou 2018, 2017, 2016, 2019, 2015. Todo ano vai mudar alguma coisinha isso aqui. E, para não dizer que, né, que isso é uma coincidência, 2020 já tivemos nova mudança aqui, ó. Lei 13.984, tá abrindo para você aqui. Mudou o artigo 22, acrescentando o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Porque isso aqui é o seguinte. Veja que aqui é o 2018, ó, achei, tá vendo? Crime, que foi a mudança do crime, que acrescentou o crime no 24A. Né? Então, todo ano tem uma mudança. Está aqui, estou te dando um exemplo de cara. Então, o que acontecia antes? Veja, esse tratamento era muito voltado, era exclusivamente voltado para a vítima. Ela que sofreu a violência. Então, ela tem que se reestruturar do agressor. Mas se percebeu, então, que é importante tentar a recuperação e reeducação do agressor, porque não adianta, pessoal. A vítima vai se reconstruir, mas se o agressor não se consertar, ele vai oferecer nova agressão, às vezes até pior ou mais grave, e aí corre risco até da mulher morrer, né? Então você vê o seguinte, que essa lei de 2020, ela acrescentou novas medidas para obrigar aqui, ó, o agressor a comparecer a esses programas de recuperação e reeducação. Ah, não quero ir. Não vou. Não quero. Ah, não vou. Ah, não quero. Então você só faz descer aqui para o 24A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei. Se o juiz mandou o agressor ir lá para um programa de recuperação e reeducação, ele não tem escolha, ele deve ir para lá sob pena de responder por esse crime aqui, sem prejuízo de eventual prisão provisória, para deixar de ser lesado, tá? Obrigado ele será a participar desses programas. Tem um programa que é do pessoal que agride sexualmente mulheres, eu esqueci o nome agora, né? Mas é lá na cadeia, lá dentro. É um programa de sexualidade saudável, algo do tipo. Toda pessoa que cometeu crime sexual, eles encaminham lá na Papuda para o serviço de atendimento à sexualidade saudável. Ou seja, vai tentar reeducar o agressor sexual de que esse comportamento é inadequado. Ou seja, tentar recuperar. Às vezes não tem como, né? Enfim, mas pelo menos fazer com que o agressor passe por esses programas de reeducação. Sexualidade responsável, saudável, algo do tipo. Então tem tanto lá na Papuda como tem fora. Tem que, de alguma forma, recuperar o agressor. Está aqui essa informação do inciso 6º, que é a novidade do 22. Ou acompanhamento psicossocial do agressor por meio de acompanhamento individual ou em grupo de apoio. Então, esses programas de recuperação e reeducação, professor, não parece que é a mesma coisa, não? Não, porque esse atendimento psicossocial, ele é mais amplo. Ele é mais amplo. Ele vai atender todo o contexto social em que esse agressor está, a sua questão íntima, as suas frustrações. O atendimento é individual ou até em grupo de apoio. Então você faz o seguinte, ó, vamos começar com o psicólogo. Senta aqui, o que está acontecendo, né? Vamos comentar aqui a situação individual ou no máximo em grupos de apoio. Esses grupos são bons, educação nunca é demais, com certeza, educação nunca é demais, com certeza, Rosemary, nunca é demais. Então, logicamente que eu te expliquei que esse, aliás, peraí, ver se eu estou no mudo aqui, peraí. Não estou no mudo não. Escrevam aí, ou anotem, sei lá. Esse rol do artigo 22 é um rol meramente exemplificativo.
Tá aqui. O Rômulo inventou isso. Não inventa. Eu não inventei também nada. Aqui, ó. Rol exemplificativo. Quer dizer que outras informações, outras medidas em outras legislações podem ser aplicadas em conjunto com essas. Então, para deixar bem claro, exemplo de situação em que não está prevista na lei, mas que mesmo assim, para resguardar a integridade física, psicológica, moral, patrimonial e sexual da mulher, o juiz pode determinar que assim aconteça. Geralmente os casos são bem encaixados nesses artigos, mas eventualmente você pode ter uma situação que não está aí. E não vai impedir também do juiz determinar que o acusado se porte de uma forma em que ele não possa ter nenhum contato com a vítima, ou com seus dependentes, ou com seus familiares, ou com suas testemunhas, né, do caso. Ok? Até aí, rol meramente exemplificativo. Dando chabu, polícia vem e leva. Quer garantir efetividade? A polícia civil vai lá dar efetividade. Porque com mulher, às vezes o cara é valentão, né? Chega a polícia lá, começa a miar igual um bichano, um gato velho de hotel. Aí começa. Então o valentão perde a coragem na hora. E nesse caso específico, você vai ter aqui a proteção à força policial. Não se esqueçam disso. E todo o procedimento dessas situações vai atender aqui está desatualizado, né? Esse aqui é o Código de Processo Civil de 73. Esse código aqui já não existe mais. Então você subentende que isso aqui já está adequado ao Código de 1900, aliás, o Código de 2015, não mais de 1973, que foi o código que eu estudei na faculdade. Aí em 2015 mudou e eu tive que estudar tudo de novo. Parabéns para vocês, bem-vindos ao mundo do direito, é assim mesmo. Estão estudando o CPP, mas vai vir aí um novo CPP daqui a alguns anos, você vai se atualizar, tá? Ok, fácil, tranquilo. Agora, medidas que obrigam, aliás, não que obrigam, que servem de proteção à ofendida. Vamos lá. Então, nós fechamos aqui as medidas para o agressor, ou palavra-chave, obrigam. Obrigam, palavra-chave, obrigam o agressor. Medidas protetivas à ofendida, ou seja, para a ofendida. Então, poderá o juiz, sem prejuízo de outras medidas, novamente, até a informação de rol meramente exemplificativo. O juiz pode determinar outras medidas que não estejam expressamente previstas neste rol, desde que necessárias ou úteis a salvaguardar a interesse da ofendida, a integridade física, moral, psicológica, material e patrimonial, e de saúde psíquica. Então você tem o primeiro encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção e atendimento. Já falei que isso aqui existia para a vítima e falei que foi acrescentado na Lei 13.984 para o agressor. Então isso aqui já existia, né? Só foi acrescentado para o agressor. Já existia para a vítima. Programa oficial. O Tribunal de Justiça tem um programa oficial. O Ministério Público também tem programas oficiais de proteção à vítima. Mas tem locais que não tem. Então tem programas comunitários, ou seja, tem entidades, organizações não governamentais que fazem trabalho com mulheres vítimas de violência. Eu sei de um no DF que fica em Sobradinho 2. Tem lá uma organização não governamental que trabalha com vítimas de mulheres de violência. Mas tem também na Samambaia. No Plano também tem, se não me engano. Então, você vê que existem os grupos, os programas oficiais e os programas comunitários de organizações não governamentais. Então, o juiz tem um cadastro nos programas oficiais
e também tem um cadastro desses programas comunitários de proteção e atendimento à mulher, e ele vai indicar a mulher, vai encaminhar a mulher para um desses locais para atendimento comunitário ou a programa oficial. E aí ela vai ter psicólogo, assistente social, né, vai ter uma série de profissionais que vão readequá-la a uma situação que ela foi subtraída no patrimônio, que ela teve uma lesão corporal. Ela vai ser, então, tentar refazer a vida da mulher psicologicamente, fisicamente, são esses programas de apoio à mulher vítima de violência. Determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio, logicamente que essa recondução vai acontecer depois que o agressor se afastou. Mas se o agressor já se afastou, por que o juiz vai determinar a recondução do ofendido? Veja que, às vezes, pessoal, é muito comum também acontecer que a mulher, ela, em geral, às vezes ela mora na casa do marido, que é na casa da mãe do marido, da sogra. Então, isso aconteceu com a minha mãe. E quando eu era... Não tinha nascido ainda, meu irmão é mais velho que eu. E a minha mãe tinha pouca idade, não tinha nem 20 anos. E aí meu irmão nasceu. E aí minha avó, se não me engano, expulsou ela de casa. E ela foi morar com o meu pai, que também era novo, devia ter uns 20 e poucos anos. Foi morar com o meu pai na casa do meu pai, que era a casa da minha avó, na verdade, ele morava com a mãe. Daí começa a situação ruim, né? Você percebe que nesses casos, vamos supor, aí lá não foi o caso, graças a Deus, mas que meu pai tivesse agredido a minha mãe na casa da minha avó, paterna. Eu nem tinha nascido ainda. Aí tivesse rolando lei Maria da Penha, se existisse naquela época, né? Aí, tá, o cara sai. Ou então ela sai. Para ela voltar, o juiz não vai mandar para lá. Só se não tiver local nenhum para voltar. Aí manda para lá, né? Mas, às vezes, essa recondução é prejudicial porque quem mora lá é a família do agressor, que às vezes está preso, às vezes se afastou de lá, e ela tem aqueles embates, né, com os familiares que são familiares do pai. Então, tem muitos casos dessa forma, são muitos casos. Então, o que o juiz faz? O juiz manda, reconduz, depois que o agressor sair, mas reconduz, determina a volta dela a esse lar anterior. Mas sempre, sempre, sempre depois que o agressor já foi efetivamente afastado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Medidas à ofendida. Determinar o afastamento da ofendida do lar. Mas, professor, mas por que, querido? Olha só. Lembra o que eu te falei lá em cima. Ele vai mandar o agressor se afastar do lar. Mas por que aqui ele vai mandar a ofendida se afastar do lar? É porque cai naquilo que eu te falei. Às vezes o imóvel é dele, é só do agressor. Então ele vai evitar fazer, igual eu te falei, ele pode até mandar o agressor sair da casa dele mesmo. Mas quando não tem outra opção, sabe, não tem saída, aí em último caso ele até manda. Mas às vezes o imóvel é só do acusado, a vítima não é dona. Então nesse caso, ele vai determinar o afastamento da vítima do lar. Mas isso não quer dizer que ela tenha prejuízo com relação a qualquer direito dela relativo a bens, guarda dos filhos e alimentos. Mas como, professor, na vida prática acontece um prejuízo quando alguém sai de casa? Sim, sim, com certeza. Por exemplo, eu estou no meu casamento, eu saio de casa, do abandono de lar. Né? Bom, eu saí de casa, abandono de lar. Se eu for entrar com uma ação para ter guarda de filhos, ou para dividir algum bem, provavelmente, na hora que decidir sobre a guarda, ou decidir sobre essa guarda, sobre esses bens, eu posso ter algum prejuízo, já que eu dei fim ou dei causa à extinção do matrimônio ou da relação da união estável. Isso tudo pesa. Não é obrigatório que pese, mas num contexto pode ser analisado negativamente. E se assim acontecer negativamente, então, com certeza, a pessoa que deu causa, ou que saiu, ou que abandonou, vai ter um prejuízo. Nesse caso aqui, não, porque quem está mandando a ofendida sair do lar é o próprio juiz, já que para ele fazer isso, muito provavelmente o imóvel não era dela. Aí ele manda ela sair. Mas isso não quer dizer que ela vai ter nenhum prejuízo, que ela vai ter algum prejuízo com relação a
divisão de patrimônio, guarda de filhos e alimentos. É bem claro que é resguardada a proteção jurídica a esses bens, a esses filhos e aos alimentos, mesmo que o juiz mande ela sair. Parece-me que a separação de corpos ficou um negócio meio pleonástico aqui, né? Meio que uma repetição, mais ou menos. Acho que não precisava, mas enfim. Veja, o que é a separação de corpos? Você deve ter estudado isso já lá no direito de família. Mas, assim, o que acabou foi a separação judicial, né? Que aí já pode fazer o divórcio direto. Na minha época, a gente estudava que a pessoa pode se separar. Ei, quando eu estudei, já tinha divórcio. Baixa, o cachorro tá latindo agora. 9 da noite, quase, que a família vai latir. Então, o que acontece? Para de latir, rapaz. Então, o que acontece? Se numa relação onde as pessoas estão convivendo, estão numa relação de coabitação, se numa relação de coabitação há um risco muito grande de que elas se degladiem, né? Degladiar é outra coisa. Se degladiem, se matem, se esfolem vivas em caráter emergencial, então eu vou buscar perante o magistrado uma separação de corpos. Supondo que se deu uma discussão, eu estou com um caso agora desses, em que houve uma discussão entre o casal e um dos nubentes, nubentes não são noivos, eram casados. Uma das partes saiu de casa 3 da manhã no domingo. Perguntas. Tem divórcio 3 da manhã no domingo? Ou no sábado? Ou no dia de semana, de madrugada? Não vou voltar para casa. Estou casado, mas não vou voltar. Vou embora. Se eu fizer isso, for embora e não voltar mais, provavelmente vai dar o abandono de lar. E eu vou ter algum prejuízo, provavelmente eu posso ter algum prejuízo. Então, qual é a situação? A separação de corpos serve para quê? Serve para que eu possa sair. Não estou batendo no cachorro, não, Mariana. Eu estou fazendo assim, ó. Lá a Mariana, Luísa Mel. Mariana Mel aí, Luísa Mel. Não, Luísa Mel. Eu estou batendo aqui na cadeira para ele ver que ele não pode fazer barulho. Ele está lá na cama e a cadeira está do meu lado aqui. Eu estou batendo na cadeira, que é para a cadeira fazer barulho, para ele parar de fazer barulho. Viu, Luísa Mel? Por exemplo. Então, ó, tá vendo só como ele respeitou? Agora ele parou, tá quieto aí. Se não pôr a cadeira no chão, não respeita. Pouca gente me respeita também, né? Mas tá bom. Nem o cachorro me respeita. Então, se você perceber que há um risco muito grande das pessoas se matarem, se agredirem, então o juiz pode de cara determinar logo a separação de corpos. E nesse caso, a próxima etapa é qualquer dos interessados entrar com a ação de divórcio, ou então a dissolução da união estável, que, como eu expliquei para vocês, já pode ser feita hoje dentro do próprio juizado de violência doméstica e familiar da mulher. Não precisa mais entrar na vara de família para fazer isso. Olha que coisa legal, olha que coisa bacana, que bacana. Opa, mudança 2019. Olha, 2019, 2020, estou estudando, quer atenção também. Ele quer atenção. 2019, 2020, estou estudando para concurso. Estou estudando para alguma coisa. Vai cair Lei Maria da Penha? Não sei se vai cair para a Polícia Civil. Deve cair, né? Legislação extravagante. Então o pessoal está estudando aí para policial civil, agente, delegado, sei lá o quê. Esse pessoal aí, fica ligado, porque se estiver cobrando Lei Maria da Penha na prova, e geralmente cobra, esses são assuntos importantíssimos. Esses artigos aí, ó, tranquilo. Porque tem gente que estudou isso aí ano passado e acha que está atualizado. Vocês acham que eles vão onde na questão do concurso? É nessas mudanças mais recentes. É nesses pontos aí que eles vão pegar. Eles vão pegar exatamente quem não de nada. Aqui, meu trabalho é dar dicas aqui para vocês. Obrigado pelo elogio. Mas o trabalho deles é pegar o pessoal que não está atualizado. Olha, eu estou dando de novo, todo semestre eu pego essa matéria. Todo semestre, processo penal 3, eu pego.
quase todos estão comigo, né? Um outro está com outro professor, mas a maioria é comigo. Então, todo semestre eu tenho que, antes de começar a aula, né, eu tenho que olhar, ler, deixa eu ver aqui, ó, vamos lá, de novo, né? Preparação para o semestre, vamos lá. Ah, isso aqui mudou, isso mudou. Aí eu vou anotando o que mudou, né? Isso mudou. Aí eu vou começar a estudar o que mudou, aí ler jurisprudência, aí ver não sei o quê, para explicar o que mudou, porque todo semestre muda alguma coisa nessa abençoada legislação. Então, eles vão focar nessas mudanças, são mudanças importantes. O 12C, o 14A, essa que eu vou te falar agora, são mudanças importantes. Ou seja, que o juiz poderá determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Por quê? Porque nós estamos diante de situações nas quais a mulher tem que sair do local onde ela mora, e às vezes o filho estuda próximo, e vai estudar numa outra escola que é próxima da nova casa, não tem vaga na escola. Não tem vaga. Então era mais um problema para a mulher, ela sai de casa, mas vou para onde? Meus filhos estudam aqui, vou estudar em qual lugar, onde? Como? E quando é escola pública, principalmente. Porque a escola particular, o pessoal paga, sempre acha uma vaga, né? Ah, estou pagando, aí a vaga surge. Mas na escola pública, que é a maioria, a escola pública é maior, né? A maioria não tem vaga. A vaga acho que tem limite, ninguém mais matricula aluno nenhum. Chegou no limite, chegou, aluno não tem limite, vai para outra escola e assim por diante. Então essa legislação aqui, 2019, nesse ponto, ela vai facilitar essa reintegração da mulher em outro local, longe do agressor. E isso passa também, lógico que passa, necessariamente pela matrícula na escola mais próxima da casa da própria mulher. E aí você vai ver que ele está dando proteção à integridade física, social, psicológica, patrimonial e sexual. E aí ele vai falar o seguinte, ó, 24, para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular exclusiva da mulher, não colocou exclusiva, mas estou falando que é só da mulher, então o juiz determinará liminarmente essas medidas, entre outras, novamente contando esse rol das medidas protetivas. Qual a grande conclusão que você chega? É que ele é um rol tipicamente exemplificativo, ou seja, outras medidas podem ser aplicadas contra o agressor, outras medidas podem ser aplicadas à vítima, à ofendida, e outras medidas também podem ser aplicadas para a proteção dos bens patrimoniais da mulher. E outra, essas medidas são provisórias. Em algum momento, um processo ou as próprias partes vão decidir definitivamente como vai ser a divisão do patrimônio, como vai ser a guarda dos filhos, como vai ser a regulação de visita, mas isso, até lá, esse procedimento ele vai definir provisoriamente. Suspender, restringir arma, suspender, restringir visita ao dependente menor, separação de corpos, tudo em caráter tipicamente provisório. Rol, exemplificativo, caráter provisório. Tudo que for medida protetiva tem que ser de caráter provisório. Vamos ver isso então. Para a proteção patrimonial, então nós temos a necessidade de devolução, restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Então aquele cara que sai de casa, ele leva o carro, ele leva o que é só dela, ou que a parte dela dentro da relação conjugal ele leva também. No passado, as pessoas brigavam por discos de vinil. Não é do tempo de ninguém de vocês aqui, só meu, do Eduardo e Eliel. E se bobear, talvez aqui, deixa eu ver quem mais, e do Ricardo, que eu acho que estava em cima, né? Mas essas meninas aí, a Issa, né, Rosimeire, Mariana, não tinha nem nascido nessa época. Mas no passado a gente tinha discos de vinil. Tocavam nas vitrolas, tocavam nos aparelhos de LP, né? E legal.
Então, esses discos eram legais, por quê? Porque tinha um encarte, porque aí você tinha a foto do artista, puxava uma capa grande. Quando eu era criança, tinha um disco do Balão Mágico. Eu tive o disco do Balão Mágico. Não inventa não, Ricardo. Não inventa não que CD é década de 90. Tu é mais para trás. Não inventa não. Não. Tu, Eliel e o Eduardo. A gente é do vinil. Do vinil. Nem as meninas são do CD, né? As meninas já são do, das listas, né, de streaming, né? As meninas são do streaming. Nós, na antiguidade, somos do LP, tocar na vitrola, exatamente. E eu tive o disco do Balão Mágico. Teu pai tinha, você não. Se teu pai tinha, você brincava com os discos dele. Porque eu brincava com os discos da minha mãe. E eu era criança e ganhava o disco do Sérgio Malandro, Hora do Capeta. Ele era um programa lá na década de 80, eu era moleque. Então tinha o disco do Sérgio Malandro. Xuxa eu não gostava muito não, mas eu tinha o disco do Balão Mágico, eu tinha o disco do Bozo, do Palhaço Bozo, eu sou dessa época de 80. Aí, como os discos eram muito legais, né? Tinha um negócio do encarte, uma letra. O tipo do Balão Mágico, por exemplo, você montava, tinha um circo assim, um negócio muito bacana. E fora que tocava música, né? Legal. Quando tinha separação, divórcio, essas coisas, pois olha, uma coisa que dava briga saber quem ficava com qual disco. Esse disco é meu, esse não é, esse é teu, e ficava confusão. Eu peguei divórcios. Olha aí, ó. Tá vendo? Tô falando. Trem da Alegria eu também tive, viu, Ricardo? Também tinha. Juninho Bill. Trem da Alegria. Eu também. Eu sei, eu tô sabendo, olha aí, ó. Tô sabendo, rapaz. Tá, fala comigo que aqui eu conheço o sistema. Tu também conhece. Então a gente tinha o Trem da Alegria. Era legal o Trem da Alegria. Aí Simoni, o Jairzinho também, que era do Balão Mágico, Simoni. Enfim, começou a virar naftalina a sala de hoje. Mas eu peguei divórcio que a briga estava no LP. Porque, lógico, eu comecei a advogar já tem alguns quase 20 anos atrás. 20 anos não, mas tem uns 18 por aí já. E aí, então eu peguei divórcio de gente dessa época para trás, né? Que tinha LP ainda. Muita gente tem até hoje. E eu me lembro de um divórcio que eu peguei, que estava tudo certo, mas desandou o acordo por causa dos LPs lá do tal do Frank Sinatra. Que o cara tinha, ele não queria dar, a mulher também queria, e começou, e o LP era internacional, que comprou em Nova York, e aí deu a confusão, porque não queria dar, por causa de, estava tudo certo e combinado, alguém lembrou de perguntar com quem ia ficar o LP, aí deu aquela confusão e acabou o acordo por causa do disco de vinil. Pergunto, nesses momentos, é muito comum que num casal que divorcia, um pega e quebra o objeto do outro, um leva o objeto do outro. E caso, no nosso caso aqui, é muito comum o homem também pegar as coisas da mulher e não devolver. E aí, quando isso é demonstrado que não é dele, o juiz manda expedir um mandado de restituição de bens. Aí esse oficial de justiça vai lá onde estão esses bens, de posse do mandado, apreende esses bens e restitui esses bens que foram indevidamente subtraídos, devolve-se para a ofendida. Ok? É muito comum. Então, restituição de bens. 2, olha aquilo que... agora está, esses dois aqui são campeões de prova, tá? Muito, muito, muito comuns. O 2 e o 3 do 24. Por quê? Famosa pegadinha do malandro. No nosso caso, não, vai fazer a minha prova, vai fazer a prova tendo tempo, né, com material de consulta, com a legislação, então tu não vai ter problema com a minha prova. Só que lá na frente, se o mundo voltar ao normal que era muitos anos atrás, a gente tem que fazer prova em determinados locais, né, eu acho que vai voltar, qualquer dia desse volta, daqui a alguns anos talvez volte isso,
Mas vai fazer prova sem a consulta. Então, muita atenção. Qual é a pegadinha do malandro dessas questões aí? Ó aqui, ó. Pegadinha do malandro. Ó aqui, ó. Proibição temporária para a celebração de atos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Onde é que vem o iê do malandro aqui? Iê. Vamos lá. Eles vão copiar o inciso inteiro e vão trocar a palavra temporária por cancelamento ou por definitivo e vai colocar para você dizer que está certo ou está errado. Então você passou batido aqui no início, tá tudo certo, marca certo, e na verdade está errado. Porque o que se quer proteger aqui? É porque tem determinados atos que o homem pode vender sem a anuência da mulher. E o objeto é dos dois. Carro. Carro, ele fica no nome de uma pessoa. Mas se o carro foi adquirido em conjunto, enquanto os dois eram ou estavam juntos, o carro é dos dois, tem que ser partilhado, né, ao meio, ou seja, dividido ao meio o valor do carro. Mas como ele fica no nome de alguém, supondo que está no nome do marido, do homem, está no nome dele, ele vai poder vender. Quem compra não vai saber que, né, que esse carro pertence a não sei mais que está no documento no nome do vendedor, então eu vou achar que é válido e vou comprar um carro que está no nome do vendedor que me vendeu. Então é fácil. Aí vender um objeto que é de comum do casal. Isso não acontece quando é imóvel, né? Porque é imóvel, então para vender tem que ter autorização do outro. Aí não tem jeito. Aí nem precisa dessa regra aqui para imóvel, né? Agora, para objeto móvel, é do casal, mas geralmente é registrado no nome de uma pessoa só. E aí, para evitar que essa pessoa que queira dilapidar o patrimônio possa conseguir esse intento, então se proibiu, naquele momento, temporariamente, que o agressor possa comprar, vender ou alocar qualquer propriedade que é comum do casal, desde que, né, ele pode fazer, desde que o juiz autorize, né? Mas se não for o caso, ele está proibido de celebrar qualquer contrato de compra, venda ou locação daquilo que é comum do casal. Tá aí tudo bem, né? Beleza. Alguém está com o microfone aberto, estou me ouvindo. Pronto. Só fechar o microfone, ainda estou me ouvindo, ficando meio lesado aqui, ouvindo a minha própria voz. Daqui a pouco eu estou um sanduíche. É é porque eu estou ouvindo a minha própria voz aí, sanduíche. Pois é. Essa do sanduíche também é antiga, né? Você pegou a referência aí, coisa do passado também. Mas, então fica ligado na proibição temporária, sempre temporária, do agressor de celebrar contrato de compra e venda de imóvel que é de propriedade comum. Tranquilo, fácil, de boa, tranquilo. Outra. Aqui é outra campeã de concurso público, ó. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida e do agressor. Sempre, quando eles querem encher teu saco, eles colocam aqui, ó, cancelamento das procurações conferidas pela ofendida e do agressor. Cancelamento. Então, por que não é cancelamento? Porque, veja, que quem oferece um poder para uma outra pessoa é quem está na titularidade desse poder. Lógico, senão não teria como fazer. Então, se eu dei uma procuração para alguém me representar um determinado ato da vida civil, somente eu vou poder sustar esse ato. Então, se eu passei procuração para você, então, para que eu não quero mais que você me represente, então eu vou lá no cartório e eu mesmo suspendo a procuração. Falo, olha, essa procuração aqui, ó, você pode suspender, eu não quero mais que essa pessoa me represente. Aí a pessoa suspende as procurações. Pronto, acabou, finalizou. Então, nem o juiz pode fazer isso por mim. No caso da mulher, ele também não poderá. O máximo que ele pode fazer é determinar, mandar um ofício lá para o cartório para impedir temporariamente que a pessoa que tem a procuração da mulher, geralmente o agressor,
que ele faça o celebre negócio jurídico. Então você vê, ó, suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Em resumo, vai temporariamente paralisar qualquer tipo de negócio jurídico realizado pelo agressor em nome da ofendida. Suspender. Só quem consegue cancelar é a própria ofendida indo ao cartório e cancelando a procuração. Fácil. Mas fica ligado que não tem cancelamento pelo juiz, é só a suspensão. Depois que passa um tempo, ele vai revogar a suspensão, ou porque não é preciso mais, ou porque ela já se retratou, enfim, qualquer motivo pode ser no futuro revogada a suspensão, mas nunca cancelada, apenas suspensa. E, outra coisa importante, prestação de caução provisória, mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes de prática de violência doméstica familiar contra a ofendida. Veja só. Só para antes de começar esses 4 aqui, ó. Deverá o juiz oficial o cartório competente para o fins previsto no inciso 2 e 3. Proibição de contrato, proibição de procuração, é cartório, né? Então, a gente vai mandar um ofício para o cartório comunicando que nenhuma negócio jurídico ou procuração pode ser passar por ali em razão daquela violência. Então, ele vai comunicar o cartório. Beleza. É que é para evitar que a própria vítima tenha que ir lá no cartório levando a ordem judicial, né? Então, o próprio juiz já manda ofício para os cartórios nos quais haja essa relação para que eles impeçam qualquer tipo de negociação. O Tribunal de Justiça tem um sistema, então o cartório também ele recebe a informação e já fica no sistema dele lá essa informação. E o que é caução? Pessoal, olha só o nome de novo. Caução provisória. Então, tem situações que o dano material, ele é claro, ele é perceptível. Pegou, quebrou o celular da vítima e jogou na parede. Riscou o carro. Mas o professor vai mandar o cara pagar, não tem nem prova ainda. Vai ter uma ação lá na frente. Mas veja só, o que nós estamos comentando aqui é que ela vai ter direito a uma caução provisória, ou seja, quanto riscaram o carro, quanto é que deu o conserto? 10 mil reais. Então ele confere a essa mulher o direito de ter acesso a uma caução provisória paga pelo agressor. Então, ele vai pagar uma caução provisória mediante depósito judicial. Esse dinheiro vai ficar guardadinho lá no depósito judicial. E aí, se lá na frente provar que ele é inocente, que não foi ele, devolve a caução para ele. Se ficar demonstrado que foi ele, esse valor já serve como indenização por perdas e danos materiais decorrentes dessa violência. Não esqueçam que esse 24 fala da proteção patrimonial. Então, essa caução é para cobrir esses prejuízos materiais patrimoniais, mas é provisório. Em resumo, se ficar condenado lá na frente o réu, então ele é obrigado ele perde esse valor vai ser revertido para a vítima. Se ele for absolvido, esse valor é devolvido para ele, como se fosse normalmente o sistema da fiança do processo penal. O réu paga um valor, responde de liberdade, se for condenado, o juiz pode decretar a perda dessa fiança em favor da vítima em decorrência dos prejuízos causados pelo crime. A caução provisória é uma espécie de fiança aqui, numa comparação bem grosseira que eu estou fazendo contigo aqui, mas como se fosse uma fiança. Então, provou lá na frente que é responsável, esse valor já se transfere para a vítima para cobrir esse prejuízo causado pelo crime. Ok, até aí, meninos? Essas são as medidas protetivas de urgência. E com essa aula de hoje, nós encerramos o conteúdo da Lei Maria da Penha. Nós estamos aqui na nossa terceira aula, se eu não me engano. Então, estamos exatamente no ponto que eu queria, né? Eu queria acabar esse procedimento em 3 aulas e eu acabei em 3 aulas.
A partir da semana que vem, você vai estudar pessoal, o que é isso? Injeção, né? Como pessoa no popular, é o tóxico no popular. Vamos estudar os tóxicos, os entorpecentes. Próxima aula, lei de drogas. Então, fique ligado que a primeira aula do assunto sempre é a mais importante, porque depois eu só vou falar das questões técnicas. Mas para compreender o sistema, para compreender a complexidade de tudo, tem que ter essa aula inicial. Só para te relembrar que nós aqui na Lei Maria da Penha fizemos todo um contexto histórico, evolutivo, patrimonial, toda a história inicial para você compreender a legislação. E você compreendeu. Então, para drogas, a mesma coisa. Eu vou falar de saúde, efeitos físicos, fisiológicos, ritualísticos, medicinais, toda essa introdução, para depois em si a gente pegar forte nos entorpecentes. Aí eu vou falar das questões mais técnico-legais, ok? Para relembrar, então, nossas aulas estão sendo salvas aqui no mesmo sistema, mas eu tenho, todo dia eu vou falar isso, toda aula eu vou falar isso. Você tem aí o meu canal lá na internet, lá no YouTube, Direito em Revista, Professor Rômulo Pinheiro. Você joga lá, Professor Rômulo Pinheiro, Direito em Revista. Matéria. Então lá tem provas no processo penal, lá tem prática jurídica penal. Todas as minhas aulas, em todo local que eu dou, eu jogo lá para o aluno ter acesso não só às aulas do semestre, como às eventuais dúvidas, semestre para frente, semestre para trás. Se inscreva no meu canal lá e você vai ter acesso a tudo isso. Ativa o sino, marca tudo lá, enfim, faz aquele negócio que está acostumado a fazer, tá bom? E qualquer dúvida, mandem para mim aqui, eu sempre respondo, demora um pouquinho, mas sempre respondo. É só me comunicar caso tenha alguma dificuldade. Lembrando também que a gente está acabando mais cedo porque não teve intervalo, né? Então, nossa aula de hoje era para acabar essa medida protetiva e eu consegui acabar com muito êxito, graças a Deus. Então, nós vamos 343, estaremos aqui às 7 da noite, nosso horário de sempre, ok? Professor, Conte. só um minutinho. Deixa eu Pode falar. perguntar para o senhor. O senhor tem o canal tudo direitinho das aulas, mas deixa eu só te perguntar. O senhor não se incomoda se essas aulas aqui que nós estamos gravando, eu estou fazendo com as outras disciplinas também. Eu fazer o download para minha máquina e gravar aqui no chat, fazer um upload. Tem problema? Sem problema, sem Só para problema. uniformizar as informações para a turma. Nenhum problema, meu amigo. Você pode, até um favor que você me faz. Fique tranquilo, viu? Perfeito. Tá. Obrigado, professor. Pessoal, então, certinho, vamos encerrar a gravação e qualquer dúvida é só me comunicar no decorrer da semana e eu vou sempre estar à disposição de vocês, tá bom? Então a gente encerra a gravação aqui.